Eu queria começar te perguntando como foi a decisão que você tomou de recomeçar com a sua conta do Instagram? Cara, loucura, né? Loucura, que surto que foi aquele. Então, eu estudo muito, né? Eu estudo muito porque eu dou aula de marketing. Então, eu sou daquela. Meus pais são professores. Então, desde criança, eu aprendi que se você quer ensinar algo, você precisa estar constantemente aprendendo sobre aquilo. Porque as coisas estão mudando o tempo todo, né? As coisas, elas evoluem. Se você não estudar, você fica para trás. E aí, com essa cabeça, eu estudo muito. E aí eu estava estudando bastante sobre redes sociais e eu fui percebendo alguns erros que eu tinha cometido no meu Instagram antigo. Erros assim que fizeram que faziam com que o meu alcance fosse muito prejudicado pela plataforma, que o engajamento do meu perfil fosse muito inferior ao que deveria ser. Aí, estudando sobre isso, eu estava vendo, se não me engano, era uma live, uma aula, não lembro, que a pessoa falava, né, que se o seu Instagram tem menos que, acho que, não sei se é 3%, se seus stories têm menos de 3% de engajamento, eles estão ruins. Então, por exemplo, se eu tenho 10 mil seguidores, se os meus stories têm menos de 300 views, 300, né, pessoas vendo, tá ruim, tá muito ruim. E aí eu tava com 17 mil e os meus stories estavam muito abaixo, assim. Eu tinha stories que as pessoas engajavam muito, que eu tinha muita resposta, mas eles não estavam sendo visualizados por causa de erros que eu tinha cometido antes na plataforma. Porque essas plataformas, elas punem a gente. Se você erra, o algoritmo te pune, cara. E aí eu tava sendo prejudicada e eu resolvi simplesmente começar do zero. E aí hoje, com um perfil que eu tenho bem menos seguidores, que eu saí de 17.200, agora até eu tava com 3.000 e quanto que eu tava? 3.000 e pouco. 3.500? 3.680. Eu tenho um engajamento hoje, uma taxa de visualização nos stories maior. A taxa não, eu tenho uma quantidade de visualização no story maior do que eu tinha quando eu tinha 17 mil seguidores. Então foi uma decisão estratégica mesmo, assim, totalmente calculada. Também eu estou lançando um produto novo, né? O meu curso de Instagram e TikTok para escritores, e lá eu ensino os alunos a começarem o perfil deles do zero, praticamente. Se você, né, você pode começar o seu perfil do zero. Eu falei assim, quer saber? Eu vou pegar o que eu aprendi, o que eu estou ensinando nesse curso, eu vou aplicar num perfil novo, vamos ver o que dá. E tá dando muito bom. Aproveitando que você entrou nesse assunto, como é que surgiu a ideia de você começar a dar aula para escritores iniciantes, tanto falando sobre escrita, sobre publicação, quanto falando sobre marketing? Então, eu tenho vontade de dar aula para escritores. Assim, eu gosto de dar aula, mas eu fiz de professor. Tem esse detalhe, tá no sangue. É uma tristeza. Minha mãe e meu pai são professores. Minha irmã é professora. Meu cunhado, cara, minha irmã falou, casou com um professor. Minha avó é professora. A minha tia tudo é professora, da parte do meu pai. Então, assim, eu já tenho essa coisa de gostar de dar aula. E aí, eu sabia muita coisa, Andressa. Sabe, quando você sabe muita coisa, eu sei muita coisa de marketing. E eu vejo ainda até hoje, escritores cometendo uns erros muito, sabe? Você fala, bicho, erro muito primitivo, sabe? De tipo assim, a pessoa tá perdida, ela não sabe o que fazer para divulgar o livro dela. E o marketing, ele teve na minha vida, na minha carreira, um papel fundamental. Assim, eu já tive até hater falando que eu só era só marketing. De tão bom como marketing era. Não sou, tá, gente? Meus livros são muito bons, tá? Já ganhei até prêmio, ó. Só você, o pessoal que tá ouvindo não tá vendo, mas quem tá vendo, tá vendo. Tem um prêmio aqui, um mix literário que eu ganhei em 2020 com o livro Cássio para Luísa. Então, assim, e foi júri, tá? Então, assim, não tem marketing pro júri. Ou é bom ou é bom. Mas eu sabia muito de marketing, porque eu trabalho com marketing digital desde 2014. Isso, formado em jornalismo e tudo. Então eu pensei, pô, eu posso ajudar as pessoas, eu posso compartilhar conhecimento.
Eu sou muito fã da educação, assim, em todos os sentidos. Eu acredito que a gente só se transforma enquanto sociedade, a gente só melhora enquanto comunidade, se a gente compartilha conhecimento. Se o que eu sei, eu passo para frente. O que adianta eu saber as coisas e guardar para mim? Fora que meu psiquiatra, do nada, né? Do nada, psiquiatra. Não, agora é sério, não tô de sacanagem. Eu abri esse perfil em abril de 2020. Eu fechei também o perfil do marketing, agora tá só em um só, porque eu sou louca. Eu comecei a falar sobre marketing em abril de 2022. Por quê? Eu fui no psiquiatra, né? Vou contar essa história. Eu fui no psiquiatra. Troquei, né? Que a minha psiquiatra, a primeira, me deixou doida. Aí eu fui no homem, tava tristinha. Aí eu esperava que ele falasse assim: não, Maria, você tá num quadro depressivo horrível. Que eu tava muito mal mesmo, sem sacanagem, tava muito mal. Aí ele virou pra mim e falou assim: então, você tem muita coisa na sua cabeça. Você precisa colocar essas coisas para fora. Você sabe muita coisa, você precisa colocar para fora. Você precisa escrever os seus livros. Eu não estava escrevendo na época. Você precisa escrever os seus livros. Você precisa tirar o que você tem dentro de você e colocar para fora. E eu tinha muito conhecimento acumulado que eu ficava falando aqui em casa. Para Thaís, falava. Não tinha cachorro na época, então eu falava para as paredes. Eu resolvi fazer live, resolvi fazer as aulas, resolvi fazer materiais, resolvi abrir o curso para eu poder saber. Também tirar um pouco de dentro da minha cabeça as coisas que eu sei. Eu gosto muito de ensinar. E como essa pessoa que já está no mercado há muito tempo, inclusive dando aulas, qual a sua visão sobre publicação independente e tradicional, tanto falando da publicação em si, quanto falando do marketing? Olha, assim, eu fechei contato com a Galera Record no final do ano passado, que é uma editora grande, né, do Grupo Editorial Record, mas a gente ainda não publicou o livro, né, a gente vai publicar o livro no final desse ano, no segundo semestre. Mas, não posso falar um mês não, mas, por aí. Então, assim, dentro da editora, eu ainda não tive, da editora grande, né, eu ainda não tive uma experiência com marketing da editora ainda. O que eu tenho de experiência com a editora é o Se Liga, que é uma editora pequena e independente, que também sofre igual a autor independente para divulgar livro, que não tem grandes verbas e tal. Mas o que eu sei, porque a gente sabe das coisas, de amigos que publicaram, de acompanhar o mercado, de estudar o mercado, de estudar cases de autores, que é uma coisa que eu faço constantemente, eu observo que a gente tem dois mercados. Na verdade, a gente tem mais que dois, mas quando a gente está falando eu estou falando especificamente aqui de literatura de entretenimento. A gente for olhar a divisão do Jabuti, né? Jabuti tem lá a literatura literária e a literatura de entretenimento, essa divisão que eles fizeram lá. Então vamos seguir aqui o Jabuti, quem sou eu para discordar do Jabuti, né, minha querida? Quem sou eu? Então, focando aqui na parte do entretenimento, a literatura jovem, mais comercial e tal. A gente tem dois mercados. A gente tem o mercado independente e a gente tem o mercado tradicional. O mercado independente, ele é formado por essas editoras pequenas, que não tem distribuição nacional, que não tem distribuição numa Amazon da vida, sabe? Você não consegue comprar um livro de uma editora pequena no Prime, usando o Prime, comprar um livro físico com frete grátis, sabe? E você tem as editoras tradicionais, a Galera Record, o Grupo Editorial Record, Prêmio das Letras, né? Seguinte, Paralela. Esqueci as editoras agora, mas essas editoras, vocês sabem quais são. Essas que vocês têm na casa de vocês. E aí, quando a gente olha o marketing, a gente vê escritores independentes que fazem uma divulgação, que fazem uma estrutura de campanha de marketing muito bem trabalhada. Que, assim, tem autores que dão show, tem editoras independentes que dão show, eles realmente fazem um trabalho profissional de marketing, mesmo não sendo profissionais. Eu já vi autores que se inspiram em divas pop para divulgar livro, no sentido de se inspiram na estratégia de comunicação da diva pop. Olha só, tem gente que se inspira na estratégia de divulgação do cinema, de outros autores. As editoras tradicionais, eu vejo que a maioria delas, não todas, tem uma visão muito tradicional do marketing ainda, sabe? Aquela visão de vou mandar o livro para todos os parceiros que eu tenho aqui na editora, para minha dezenas de milhares, sei lá, minhas centenas de parceiros, que eles têm vários, e pronto.
O marketing é esse, sabe? Eu vejo que a gente ainda tem um problema, assim, dependendo do livro, a divulgação, a estratégia de marketing, ela fica muito assim. Faz um anúncio na Amazon, um patrocinado na Amazon, meia dúzia de posts, meia dúzia não, 2, 3 posts patrocinados no Instagram, mais ou menos. Às vezes não se paga um influenciador para falar do livro, não faz uma campanha, não faz nada. E quando você vê grandes campanhas feitas, quando nem sempre, tá? Tô dizendo assim, algumas das grandes campanhas que a gente viu sendo feitas recentemente na literatura jovem tradicional, quem promoveu foram os autores. Não foram as editoras. Foram os autores que às vezes tiraram dinheiro do próprio bolso para pagar influenciador, para pagar... Só não pagava brinde, que aí era editora, mas para fazer uma ação, para fazer uma book tour. Se a gente vê book tour, a gente acha que é a editora que paga, tem book tour que não é a editora que paga. O autor paga parte dessa book tour. Então, a gente ainda tem um mercado, para mim, o mercado editorial, ele ainda está muito aquém, o marketing do mercado editorial, ele está muito aquém do marketing de outros setores. O marketing da beleza, o setor da beleza, que é muito mais bilionário, né, que o editorial, mas esse marketing, ele é muito mais avançado. O marketing musical é muito mais avançado, sabe? Eu acho que a gente ainda está muito em cima do tradicional. Vamos mandar o nosso livro para o parceiro vai fazer uma resenha, vai postar e pronto. Assim a gente vai vender o livro. E não sei se isso é o bastante, não, Anderessa. Sendo bem sincera com você. Eu sou da filosofia de que se você quer ter um best-seller hoje, e não sendo uma Colleen Hoover, não sendo uma Sarah J. Maas, não sendo um Stephen King da vida, você quer ter um best-seller hoje de um autor nacional, ou até mesmo um lançamento, um autor novo no mercado brasileiro e tal, você precisa ter uma campanha de marketing bem estruturada. E esse tipo de ação, eu vendo de fora, como eu te disse, estou vendo de fora, fazendo uma análise profissional de marketing de fora, eu acho que essas campanhas são insuficientes. Porque se elas fossem suficientes, talvez a gente tivesse um mercado literário mais fortalecido, principalmente nessa área jovem, que cresceu muito na época do BookTok. E uma coisa que prova meu ponto, sabe o que é? É o seguinte, quando surgiu o BookTok, as editoras ficaram perdidas, assim. Eu sinto isso, como eu disse, vendo de fora. Eu sinto que as editoras ficaram perdidas, tipo assim, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Por que esse livro aqui está vendendo tanto? Por que os mentirosos estão vendendo tanto? É uma galerinha, os meninos adolescentes fazendo vídeo no TikTok. Editoras demoraram anos para criar um perfil no TikTok. TikTok já estava, ditando tendência meses e meses. Já estava ditando livro best-seller há meses. Aí que as editoras foram criar perfil lá no TikTok. Aí que elas foram... E até hoje a gente não tem tanto essa coisa da profissionalização do BookTok. Você não teve do BookTwitter? Você não chegou a ter? O BookTwitter começou, aí o TikTok veio dar uma engolida nele. Você não tinha... Eu tô falando isso como profissional que trabalhou como influenciadora no BookTwitter. Você não tinha essa profissionalização de, tipo assim, que você tem, às vezes, com o BookTube. Você já tem. O BookTube, ele já trabalha, assim, a nível extremamente profissional. E demorou muito tempo para o mercado entender o que estava acontecendo. E, para mim, a prova de que o mercado ainda é muito dependente do orgânico, do boca a boca, é o que aconteceu com o fenômeno do TikTok. O livro hitava no TikTok. Como estourava. Um influenciador fala de um livro, hoje o livro estoura, o livro vira best-seller. Por que isso acontece? Um influenciador grande, não sei agora como é que estão os grandes, mas na época, né, uma Pan Gonçalves falava de um livro, o livro estourava. Uma Bel Rodrigues falava de um livro, tô mentindo. O livro estourava, falava bem, né? Aquele vídeo robusto. O livro estourava. A gente tem esses fenômenos acontecendo. Por que a gente depende ainda disso?
Por que a gente depende disso? Eu acho que a gente é um bom acréscimo, mas depender apenas disso é muito complicado. É muito complicado. A Avon não está dependendo só dos influenciadores para vender batom, não, gente. Não tá, não. Entendeu? Então, a gente tem que observar isso com muito cuidado. E você acha que existe uma fórmula certa para fazer marketing? Que todos os autores têm que usar? Ou cada um funciona de uma forma, de uma maneira? Assim, durante esses meus anos de carreira, eu desenvolvi um método real, assim, não tô fazendo marketing nem nada, não tô divulgando, não. Tô falando na moral, assim, tem um jeito, um caminho, que foi o caminho que eu segui, que eu acho que é muito eficaz. Porque ele não depende de um influenciador falar de você. Ele não depende de você hitar um vídeo no TikTok. Porque a gente tá muito refém disso, né? Ai, eu preciso que meu livro hite para que eu tenha alguma coisa. O que eu ensino para os meus alunos, o que eu falo, o que eu defendo até no meu curso de Instagram e TikTok, não é criar um vídeo para você viralizar. Não. É construa a sua identidade e a sua comunidade de leitores. Isso aqui, para mim, é o que é o mais eficaz. Se você tem uma base de leitores, uma comunidade de leitores, pessoas que leem os seus livros, que amam os seus livros e que divulgam os seus livros, mesmo elas não sendo TikTokers com um monte de milhões e milhares de seguidores, quando você tem essa base, você tem uma firmeza, você consegue ficar mais robusto, você consegue ter tranquilidade para fazer certas coisas. E é com base nisso que eu estruturo o meu método, na construção dessa comunidade de leitores engajados com o seu livro e com você, com a sua carreira, com aquilo que você produz. Não é fácil. Às vezes eu acho que é mais fácil focar em viralizar vídeo no TikTok, porque assim, é um processo demorado, leva tempo. Você construir uma comunidade, você não faz com 30 segundos, né? Você precisa de meses, anos. Só que é o que eu vejo como algo robusto, sabe? Hoje você tem um nome, hoje no mercado literário, que é um nome que é absurdo. Porque é um nome extremamente nichado, é um nome que fala especificamente com o público, não se preocupa em falar com o público externo, embora também possa conversar, mas eu digo assim, a preocupação dessa pessoa claramente é falar com aquele nicho. E ela fala numa perfeição que eu acho assim, é o case mais foda que eu já vi no mercado literário, que é o da Elaine Baeta. O que ela eu de construção de comunidade. Eu ouvi o podcast dela por estudo 3 vezes já. Por estudo, sem sacanagem. Eu escutei também por gostar do assunto, mas eu escutei por estudo 3 vezes. Para ver o que ela faz. Porque ela constrói uma comunidade. Uma comunidade que se ela lança um boné, esgota. Se ela lança uma agenda, esgota. Se ela lança um livro, esgota. 24 horas ela esgota. Ela não tem um best-seller igual, por exemplo, Conectadas da Claraus, que vendeu 120 mil cópias. Se eu não me engano, os 2 dela venderam 70. É menos, né? Em número. Porque ela foca muito naquele nicho específico. Ela fala com meninas sáficas, especialmente com lésbicas, que é o milho e a pipoca. Só que ela vende naquele nicho. Ela vende muito bem. É aquela pessoa que qualquer coisa ela vende naquele nicho. E assim, ela arrasta a multidão. Se ela faz um lançamento em qualquer lugar do Brasil, se ela vier em São João do Manteninha, vai dar fila pra ver ela. Porque ela criou uma comunidade em torno dela. Ela criou uma comunidade em torno dela. Aí, os modos de comunicação que ela usou, você tem que fazer um estudo de TCC, mestrado, porque esse é mais profundo. O que ela usa e como ela faz para construir essa comunidade. Mas a construção de comunidade dela, ninguém mais tem. Hoje, no Brasil, ninguém mais tem. Entendeu? E eu acho que esse é um caminho. Você pode também ter uma estratégia de comunicação mais agressiva,
Você pode ter uma estratégia de comunicação mais focada no livro, em vender o livro especificamente, que não seja necessariamente construir uma comunidade. Por exemplo, o Pedro Ruas, a estratégia de comunicação dele, tô falando pra você que eu faço o case, a estratégia de comunicação dele foi hitar no TikTok, foi hitar o livro dele. E o que ele fez? Ele conseguiu hitar o livro dele, se eu não me engano, foi 50 mil livros vendidos. Até onde eu já deve ter vendido mais. Então, pensa, e também arrasta multidão e tal. Mas o que ele fez foi isso, foi uma estratégia focada em fazer o livro dele ser um hit. Conseguiu fazer o livro dele ser um hit. Então, a Clara, quando ela lançou não, né? Depois que ela lançou Conectados não estava indo tão bem nas vendas, o que ela fez? Ela fez uma estratégia de comunicação focada em espalhar o livro dela, em botar o livro dela na mão das pessoas. O que isso reflete? Ela botou o livro dela tão bem na mão das pessoas que vendeu 120 mil livros. Então, percebe? São 3 tipos de comunicação de estratégia diferente. Focada em comunidade, focada em hit, focada em distribuição do livro. E são 3 eficazes. Você pode fazer mais de uma coisa, você pode tentar fazer as 3 coisas juntas, mas existem certas coisas, existem certas coisas que são meio que obrigatórias de você ter. Não sei se obrigatório é uma palavra, mas sem essas coisas fica difícil você conseguir chegar onde essas três pessoas que eu te falei chegaram, sabe? Não existe uma fórmula, não. Por exemplo, o que eu ensino no meu método é um estilo, tem outros. Tem pessoas que ensinam outras coisas, tem pessoas que ensinam escritores a serem influenciadores e tal. Também conseguem o resultado. Então, eu acho que existem caminhos que a gente pode seguir, só que tem coisas que são obrigatórias. Por exemplo, focar na experiência do leitor é obrigatório. Focar na experiência do leitor, porque é o leitor que divulga o livro. Quem divulga e vende livro no Brasil é leitor. Sabendo disso, aí você escolhe como que você se comunica. Mas a comunicação tem que ser com o leitor, entendeu? Falando um pouco especificamente, então, para a sua comunidade de leitores, o que você pode adiantar do seu próximo projeto, dos seus próximos projetos e especificamente do seu Vem Aí com a Galera Record? Tá querendo fofoca, né? Estou querendo fofoca. Do meu Vem Aí com a Record, o que eu posso adiantar? Eu acho que é o que eu adiantei. Vem aí, vem aí. No segundo semestre, né? Não tem nem como vir no primeiro, porque ele já está acabando. Não sei se você vai reparar. Mas ele vem aí. Antes da Taylor Swift. Vamos colocar assim. Antes da Taylor Swift, ele vem aí. Mas não tão antes. Mas vem aí. Já dei aqui um sinal. Quem sabe, sabe. Quem sabe, sabe. Eu não tinha planos de lançar nada esse ano na Amazon. Só que aí, o que acontece? Eu entrei numa noia. Eu comecei a pensar. A Thaís, minha namorada, botou isso na minha cabeça. Eu fiquei, Jesus. Ela falou, nossa, Maria, eu não sei como é que ela falou, mas foi basicamente, você não tá lançando nada inédito, né? Você só tá relançando coisa. Aí eu parei e fiquei assim, beleza. Que droga é essa que a Thaís usou? Vamos voltar aqui. E assim, inédito, eu não sei coisa, inédita. Só que elas sempre tinham alguma coisa. Então, por exemplo, meus últimos lançamentos foi Até Logo Violeta. Até Logo Violeta é a reescrita de um conto que eu lancei. Então, não é inédito. Antes dele, eu tinha lançado Mais e Se Ele Ficar. Mais e Se Ele Ficar é uma reunião de todas as histórias da crise do Henrique e do Pedro. Ou seja, também não é inédito. Antes dele, eu tinha lançado a continuação do Mais e Si. É inédito, mas é uma continuação. Então, a última coisa inédita que eu lancei foi o último Natal de Violeta, né, que é a primeira versão do Até Logo Violeta, que foi em dezembro de 2021. Isso, quando a gente fala em mercado editorial normal, é ok. Só que quando a gente fala no mercado editorial independente da Amazon, e até do estilo, da velocidade, do ritmo que eu tinha, é muito longe. Assim, tem muito tempo que eu não lanço nada robusto, que seja inédito mesmo.
A última coisa que eu lancei inédita foi o Último Natal de Violeta, e antes do Último Natal de Violeta, eu tinha lançado o conto do robozinho, né? O último robô do mundo, que eu tenho alguma coisa com o último, né? Esse ano, 2021, eu tava muito assim, o último tudo, né? E aí eu fiquei doida, noiei. Literalmente, fatos. Eu não vou inventar uma história, falar que não sei o que, elaborado, não. Eu endoidei, falei, gente, eu não sou mais relevante, aquelas loucas, né? Eu não sou mais relevante no mercado, eu preciso lançar alguma coisa. Só que eu tinha uma cobra. E assim, meu foco, quando a uma cobra vier, vai ser uma cobra, acabou. Só que uma cobra, né, ia ser no primeiro semestre, foi jogado para o segundo semestre por questões da editora e de outras coisas que vocês vão saber aí em breve. E aí, o que acontece? Eu falei, viado, eu tenho que lançar um trem. O que eu vou fazer? Porque eu preciso pensar em uma cobra. Porque eu não sou boba. O que eu vou fazer para, pensando em uma cobra, lançar uma coisa inédita, que eu queria lançar um trem inédito, porque não queria lançar nada de uma cobra. Lançar um negócio inédito que converse de alguma maneira com o que eu vou lançar de uma cobra, mas que também tem a ver com o estilo de coisa que eu tô querendo escrever nesse momento. Que não é tão igual a uma cobra, que é mais engraçadão, mas assim, o que eu vou fazer? Aí eu soltei, ideia a louca e resolvi escrever um conto. Que neste dia da gravação deste podcast, eu ainda estou escrevendo, mas eu espero que no dia que ele for ao ar, eu já tenha terminado, em nome de Jesus, que vai estar em cima do prego, que eu vou lançar no dia 20 de junho. Vai ser um lançamento meio surpresa. Não vai ter uma estrutura de lançamento, uma super divulgação, não. Vai ser meio surpresa, não vai ser igual eu fiz com Violeta, né, que eu fiz toda uma campanha. Eu vou fazer só algumas açõezinhas mais internas para os meus leitores mesmo, porque eu não quero que eles me esqueçam aqui do nada. E eu vou fazer esse lançamento desse conto, que também não tem nome ainda. No dia 16 certamente terá, mas que é um conto sáfico, uma distopia sáfica, com duas personagens adolescentes, elas têm superpoderes, só que é num universo distópico, onde o Brasil é governado por um governo teocrático, né, evangélico, religioso, que persegue pessoas com superpoderes, que sequestra, né, pessoas com superpoderes para transformar essas pessoas no exército de Deus, que é o exército desse governo teocrático. O que isso tem a ver com uma cobra? Aparentemente nada, mas tem. Tem a ver porque tem a ver o público, né? E etc. E etc, etc. Mas aí eu vou lançar isso daí. Se tudo der certo, que daqui a pouco eu surto e não lanço nada. Mas já contratei a capa, já mandei as referências da capa, já deve estar pronta a capa quando sair o podcast. E eu tô adorando escrever. Assim, tá muito divertido. Não é que tá divertido é a minha palavra. Mas tá até divertido. Porque ele é bem clichêzinho, meninas que... literalmente um enemy to lovers, que eu não costumo escrever. Que é uma menina que ela estuda na academia do governo do Exército de Deus, né? Ela estuda nessa academia, ela tem superpoderes, ela foi sequestrada quando ela era criança. E aí, ela, sequestrada na nossa linguagem, na linguagem deles, ela foi recrutada, né? E ela tá treinando para ser caçadora de pessoas com superpoderes. E aí ela vai ser salva, na verdade, por uma outra menina, que é a Sofia. E a Sofia tem ela é muito poderosona, ela é muito poderosona mesmo, a Sofia. Só que a Sofia esconde que tem superpoderes. E as duas vão se apaixonar, né? Porque eu sou maior. Eu espero que ela se apaixone, que até o plano é esse, vai, que eu mudei de ideia também no dia 16 aí. Mas o plano é que ela se apaixone e tal. Mas imagina, você tá caçando a pessoa, imagina a caçadora apaixonar pela presa. Bem nesse sentido. E entrando um pouco desse assunto, como é que surge a ideia das suas histórias? Você já falou um pouco, mas como é que surgiu, principalmente dos clichês em rosa, roxa azul? É. E o da Luísa, como é que surge?
Normalmente eu tô tomando banho, literalmente. Gente, não tô de sacanagem. Ai, eu tomo banho sempre antes de dormir. Porque eu gosto de tomar meu banhozinho relaxante antes de dormir. Eu tenho todo um ritual, porque eu tenho problema para dormir. Eu tomo meu remedinho, eu leio, eu tomo meu banhozinho, tudo assim. E eu tomo meu banhozinho. É sempre. No dia que eu tô mais ligada no 220, eu estou tomando meu banho da paz, torando de quente, e vem uma ideia. Essa das meninas, da Sofia e da Valentina, gente, juro que é Sofia e Valentina, eu não. Do, eu pensei assim, pra escolher os nomes, que foi a mente de milhões? É uma distopia um pouquinho pra frente da nossa história. Então, assim, uma adolescente de 16 anos, num mundo um pouquinho à frente do nosso, vai chamar como Valente. Mas, enfim, surgiu, eu tava tomando banho. Primeiro eu tive essa ideia de fazer uma distopia onde pessoas com superpoderes são perseguidas por um governo teocrático, porque eu estava assistindo os vídeos do, não sei se você conhece, Senhorita Bira. Senhorita Bira é um youtuber que fala sobre política, divas pop e tal. Tem uma pegada assim de semiótica, analisa semioticamente as imagens dessas pessoas. Numa das aulas teve não lembro, uma live com uma pessoa especialista em Bíblia. E aquilo alugou um triplex na minha cabeça, cara. Porque, na verdade, foi uma aula da senhorita Bira, um vídeo, falando sobre como que a gente chegou em como a gente está hoje em relação a esse conservadorismo, a essas ideias tipo terra plana, essas coisas meio que você olha e fala, puta que pariu. Mas aí a senhorita Bira explica como que nós chegamos nisso. Aquilo alugou um triplex na minha cabeça. Eu falei, meu Deus, nós vamos estar em breve uma ditadura teocrática. Fiquei com isso na minha cabeça, eu tive pesadelo com isso. Aí um dia, tomando banho, veio. Quero escrever uma distopia. Eu sempre quis escrever distopia, né? Quero escrever uma distopia que tem uma ditadura teocrática e com um exército e tal. Mas eu quero ter esse elemento fantástico do superpoder. E aí veio o X-Men na minha cabeça. Porque X-Men, cara, a gente é formado, pós-graduado com X-Men, né? X-Men, você tem basicamente esse conflito. Você tem as pessoas com superpoderes e elas estão escondidas. E aí toda a treta do X-Men é basicamente o seguinte: você tem, eu ia falar Lex Luthor, já confundiu com o Kaká. O Magneto, que acredita na superioridade das pessoas com superpoderes sobre os humanos comuns. E não suporta mais ver as pessoas com superpoderes sendo perseguidas, ficando escondidas. Mas você tem a galerinha do bem, que é o pessoal do professor Xavier e tal, que quer ter a paz, quer ter a harmonia entre os humanos e os mutantes. Não quer guerra. Só que os humanos, eles querem guerra. Os humanos, eles temem os mutantes, temem aquilo que eles não conhecem. E X-Men sempre foi sobre isso. Sempre foi sobre isso. E muita gente fala, tem estudos, inclusive, falando como que isso é uma metáfora para a comunidade LGBT. Como isso representa muito a comunidade LGBT. Da gente ser excluído, da gente precisar ficar escondido, da gente precisar esconder nossa existência, né? Então, todo... Gente, X-Men é isso. Assim, eu literalmente copiei, colei. Gente, desculpa, mas é a referência da minha vida. Literalmente, eu peguei, eu vi um quadrinho, inclusive, uma tirinha do X-Men, numa cena de X-Men, eu falei, velho, isso com a senhorita Bira na minha cabeça. Eu falei, não, velho, eu tenho que fazer um X-Men numa ditadura teocrática no Brasil. E aí eu lembrei, pô, eu tenho o meu X-Men, que é o Emma Cobra. Então, por que eu não misturo tudo? Só que, tecnicamente, não tem nada a ver, não tem nada de Emma Cobra nessa história. Alguma coisa em outra. Só que na minha mente é tudo o mesmo universo. Tudo o mesmo universo. Entendeu? É a mesma origem, os superpoderes têm a mesma origem que Emma Cobra, porque eu também não vou inventar outra origem, porque eu também não tenho essa inteligência toda. Então é basicamente isso, assim. Quero fazer um X-Men misturado com ditadura teocrática. E é isso.
E os clichês em rosa, roxo e azul, como é que surgiu toda essa ideia? Porque os seus livros que mais bombam nas redes, né? Então eu tava tomando banho. Eu tô falando. Esse eu não lembro se eu tava tomando banho, mas com certeza eu tava. Ou tomando banho ou limpando casa. Eu não sou de limpar a casa, banho eu tomo todo dia. Então vamos presumir que. Do nada, eu tava assim. Bicho, quero escrever só eu na minha cabeça. Eu pensando comigo mesmo. Quero escrever personagem bissexual só. Eu já escrevo, né? Eu comigo mesmo pensando. Eu já escrevo só personagem bissexual. Quero escrever personagem bissexual. Ah, mas eu não tô afim de escrever um romance. Porque eu tinha acabado de escrever 2. Eu tinha acabado de escrever Sempre Estive Aqui, Cartas para Luísa. Sempre Estive Aqui, acabei em julho. Cartas para Luísa eu acabei em dezembro. Em 2019, isso. Então, assim, eu não quero escrever outro romance. E, se eu escrever... e a Amazon tá começando a ter abertura para contos LGBT. Eu acabei digitando. E se eu lançasse um conto com protagonismo bissexual por mês, isso no final do ano, no ano que vem, né, em 2020. Do nada. Aí que genial essa ideia, Maria. E no parabéns, Maria. Você super consegue. Eu calculei. Bom, se eu escrevo 2 livros, 2 romances de 40 e 50 mil palavras por ano, eu escrevi, sempre estive aqui e escrevi. Caspa Luiza dava 90 mil palavras. Então, eu consigo escrever um conto por mês de 5 mil palavras. Na soma, dá 60 mil palavras. Correto? Correto? Foi meu pensamento, tá? Meu pensamento foi isso. 4, 5 mil palavras. Tranquilo. Isso aí em novembro, dezembro de 2019. Tranquilo. O primeiro conto tem, se não me engano, 18 mil palavras. O segundo tem 12. 30 mil palavras nos 2 primeiros contos. 30 mil. Fora que eu tinha esquecido um detalhe fundamental da coisa. Quando você escreve um romance, é uma capa. É uma diagramação. É uma revisão. É uma edição. É um marketing que você faz. Quando você lança um conto por mês, você faz isso todos os meses. Você escreve, você edita, você revisa, você diagrama, você faz capa e você divulga. Todos os meses. Olha, 10 milhões. E aí eu tinha feito uma planilha. Falei, não, mas eu vou conseguir. Eu sou lá em dezembro de 2019. Fiz uma planilha com temas. Primeiro eu vou fazer a fanfic. Por quê? Mais e Si é tecnicamente uma fanfic, porque eu sou autora, mas não importa. É uma fanfic do meu livro As Razões de Cris. As Razões de Cris é um romance que eu escrevi no meu primeiro livro, e o Henrique morria no final. E a Cris ficava com o Pedro, mas não ficava romanticamente, ela ficava amiga dele. Mas o Henrique morria. E aí o povo quase me matou por causa disso. Eu fui linchada por todos os meus leitores. Maria, o Henrique não pode morrer, isso aqui. O que eu fiz? Falei, então, vocês querem ele vivo? Então eu vou ressuscitar ele, então. Aí eu ressuscitei o Henrique e escrevi o Mais e Si como se ele nunca tivesse morrido. Ele não morreu. No final das Razões de Crise eu apaguei, ele não morreu. Aí eu fiz esse fanservice, vamos colocar assim, né? Fiz esse fanservice. Porque eu queria começar já com essa história, tipo, porque o meu foco era mesmo tentar alimentar os leitores que eu já estava construindo. E aí eu tinha uma lista. Aí o segundo conto ia ser a homenagem para minha namorada, para Thaís. Aí eu fiz um Corpo de Verão. E o terceiro conto, eu ressuscitei um que eu tinha lançado uma antologia, que é o Espero que Não Perca. Até aí tudo bem. Pandemia veio. O conto de abril era... Eu melhor contando casa. O conto de abril era uma road trip, onde a pessoa vinha de carona, de não sei em que lugar do Nordeste, que eu não lembro mais da cidade, até aqui, Governador Valadares, Minas Gerais. De carro. E aí, lockdown. E eu com aquela história. Eu já tinha escrito umas 5 mil palavras. Eu olhei para aquilo assim e falei assim, não posso publicar isso aqui. E agora também não rabo. Não posso explicar isso aqui. Não posso publicar isso aqui. Eu tinha um cronograma, sabe? Eu tinha ideias para até o final do ano. Tudo encaixava. Uma tinha um sentido ali. Só que aí abril, deu ruim.
Aí eu escrevi, do nada, eu literalmente do nada. Eu estava escrevendo essa road trip, falei, não dá pra escrever isso aqui, tem que ter outra ideia. E fiquei assim, umas 2 horas pensando, tentando ter outra ideia. Aí veio essa ideia dessa menina que apaixona pelo vizinho. Acabou. Escrevi, e assim, eu tava atrasada já. Escrevi, virei a noite escrevendo para mandar pra Clara editar. Beleza. E as minhas ideias, a partir daí, foram assim. Eu ficava, o que eu vou escrever mês que vem? Eu não tô brincando, não. Eu ficava assim, tá bom, e mês que vem? Eu vou escrever o quê? Aí eu lançava, não ficava. Vou lançar. Aí eu comecei a fazer as homenagens. Porque o de abril, o de fevereiro já era pra Thaís. O de abril eu fiz inspirado no Nick Nagari, influenciador bissexual. Assim, não era pra descobrir, né? Mas aí a capa, o Nick virou e falou assim no Twitter: Nossa, parece comigo. Aí eu assim, é porque é inspirado em você. Aí depois eu pensei, vou fazer uma homenagem, então, tinha o que fazer. Aí o de junho foi homenagem para Ana Rosa, uma amiga minha, e para a namorada dela. Estão juntos até hoje, graças a Deus. Abençoei. E aí eu fui assim, fui tendo as ideias e fui escrevendo. E aí eu tive a ideia do Ema Cobra de setembro, e essa foi mais cedo. Foi lá por volta de agosto. Não, foi lá por volta de julho. Eu tive basicamente em julho, meio do ano, junho, julho, eu parei e falei assim, não, agora eu tenho que definir o que eu vou escrever pra frente. E aí eu meio que fiz uma definição de alguns meses. Mês tal eu vou fazer tal coisa, mês tal coisa, e vou encerrar de tal jeito. Mas era assim, gente. Esse foi tipo, eu tive que arrancar a ideia do furico, sem sacanagem. Porque todas as ideias que eu tinha ou sumiam, ou não dava pra fazer, ou por causa da pandemia, ou por causa que não era o que eu estava a fim de escrever, que também teve muito isso. E aí eu olhava e teve um momento que eu fazia assim, eu olhava e falava, o que não tem? Então, por exemplo, eu cheguei em maio, eu olhei e falei, o que não tem aqui ainda? Ainda não temos um romance aquileano. Porque eu tinha 2 sáficos, eu tinha um trisal no primeiro mês e eu tinha um romance da pessoa não binária e uma menina. Não tem um aquileano. Falei, então beleza. Escrevi, foi o único também. Aí escrevi esse. Depois eu falei, mas eu não queria só focar em romance. Aí escrevi um que não focava em romance. E foi assim, entendeu? Surto total. Foi um surto da minha vida. Até hoje eu olho e penso. É coisa de gente nova, de jovem. É coisa de jovem. Eu não faria isso nunca mais na minha vida. Não faço. Foi muito louco. Você vê que eu tenho essa ideia de pergunta, e depois eu fico pensando, eu acho que deveriam criar um curso para estudar a cabeça do escritor. Não, a gente é maluco, bicho. A gente é maluco. Aí tem uns que viram e falam assim, não, eu vou fazer uma... Tem gente que fala que, eu vou lançar um conto por mês. Igual você fez, Maria. Falam, não recomendo. Não faça isso. Eu falo, você quer lançar um projeto? Beleza. Lança de 2 em 2 meses. Lança por estação. Um em junho, no verão, um no inverno. Então. Ou, sei lá, arruma um ghostwriter. Ou o que eu recomendo para quem... 2 pessoas já viraram para mim, garantiram, vou escrever um conto por mês no ano que vem. Eu virei para elas e falei, então você faz o seguinte, você escreve antes. Você deixa todo o texto pronto antes. Pelo menos da metade dos contos. Porque aí se acontece uma coisa igual uma pandemia, você pode trocar um conto de lugar que não encaixa, mas você ainda tem o produto pronto. Eu não tinha nada pronto. Eu não tinha. Foi surto. Aí o único que eu tinha que estava pronto, que eram as razões de Henrique, que é o maior, mais de 21 palavras, eu quis pôr. Aí o Henrique eu banquei, eu falei, eu quero pôr, eu quero reescrever esse livro, que estava uma escrita meio cagada, meio ruim. Aí eu quero reescrever esse livro que ele merece, eu vou reescrever as razões de Henrique, porque eu faço questão que esteja dessa coleção. Por quê? Porque era uma coleção com protagonismo bissexual. E o Henrique, além de ser o primeiro personagem bi, ele é um personagem bi nesse livro mais complexo. Ele é um personagem bi que fala sobre descoberta bi, sobre bifobia de jeito muito profundo. Então eu precisava, sabe quando você precisa? Era a peça que faltava na antologia. Tanto que hoje ele é um dos mais marcantes para quem lê a antologia, né? Para quem lê a coleção. Ele tinha que estar.
Ele e o Espero que Não Perca foram os únicos reaproveitados, assim. Mas eu reescrevi ele, eu tive o mesmo trabalho, mais trabalho do que se eu tivesse escrito ele do zero, assim. Mas é isso que eu recomendaria para essa pessoa que quer fazer, sabe? Tipo, faz pelo menos metade. Deixa pronto. Deixa as capas prontas. Ou pelo menos encaminhada. E mesmo assim, filho. Nossa Senhora. Coragem. Agora falando, você fala que não recomenda de publicar um conto por mês. Mas falando quem quer começar nesse caminho da autopublicação, você sempre recomenda para começar na Amazon. Mas qual dica indispensável que você daria para quem quer começar nesse caminho de escritor? Não comece. Não faça isso com sua vida. Não, mentira, gente, tô brincando, credo. Cara, eu acho que não se desespere. A experiência de ser professora me fez perceber como a gente é desesperado. A gente nem terminou o livro ainda. E já tá pensando para quem que vai mandar o livro, se vai publicar em editora, se vai fazer como que vai ser o marketing. Amor, você nem publica, você nem escreveu. Tem gente que nem começou a escrever o livro ainda e já tá pensando no marketing, já tá pensando na editora. Amor, primeiro você termina o seu livro. Foca em terminar o seu livro, isso é o mais importante, o mais difícil. Escreve seu livro. Com calma, com paciência, com amor no coração. Depois pensa nas outras coisas. Não pensa com desespero. Não aceitem qualquer proposta. Não aceitem qualquer editora, sabe, que tá querendo te cobrar para você publicar um absurdo e não vai te entregar um bom trabalho. Não aceite publicar numa plataforma de publicação que pede a sua alma em troca de $100, que tem muito escritor que tá fazendo, sabe? Foca em lentamente, respira fundo. Você não vai ser o Pedro Ruas com um mês de publicação. Você não vai ser a Clara Alves com um mês de publicação. Nem eles foram eles mesmos nesse tempo, sabe, meu filho? Então, acorda para a vida. Vai com calma, passo a passo. Termina seu livro. Começa a construir sua base de leitores. Tem autor que está começando, Andressa, que começa, aí consegue 10 leitores. Acha ruim. Primeiro livro que ele publicou, ele tem 10 leitores. Teve 10 leitores. 10 pessoas que leram, que avaliaram, que começaram a seguir ele na rede social, começaram a interagir com ele, que entraram no grupo dele de leitor, ele acha ruim ter 10. Eu olho para essa pessoa e dá vontade de... sabe? Dá uns tapa nela. Porque, olha o número, a gente enxerga um número. A gente quer vender 100 mil livros. Só que a gente não vê que para você chegar a 100 mil livros, primeiro você vê a pessoa. É a pessoa que você enxerga primeiro. Esses 10 leitores, para quem não tinha nada, já está anos-luz na frente do que você estava antes. Então agora, quando você for publicar de novo, você não vai publicar para ninguém. Você vai publicar já para 10 pessoas. E são essas 10 pessoas que vão divulgar o seu livro para mais 10, para mais 100. Então essas 10 pessoas que com o tempo vão virar 100, 1000, 10 mil. Você começa, do começo. Entendeu? Até a Elaine Baeta, ela não teve 400 mil visualizações no Wattpad, publicou, teve 400 mil visualizações. Não foi isso. Foi um processo. Ela foi escrevendo e foi chamando o público, e o público foi lendo e foi se divulgando o livro e foi chamando mais gente, ela foi crescendo até ser o fenômeno que ela é hoje. Sabe? A Clara, a mesma coisa. O Pedro, a mesma coisa. A Rua Júlia, a mesma coisa. Todo mundo é assim. Você vê a Colleen Hoover vendendo livro igual a Alô? Foi assim. Começou dos primeiros leitores. O Stephen King começou dos primeiros leitores. A gente sempre começa dos primeiros leitores. Então, assim, respira fundo. Não se desespera. As coisas não vão acontecer com um mês. As coisas não vão acontecer em 6 meses. Dificilmente em 1 ano. E uma coisa que eu acho... que a gente não fala muito, a gente fala muito. A gente adora falar sobre não dá resultado, mercado literário não dá dinheiro, a escrita, ela não dá para viver de escrita. A gente enche a boca para falar, a Amazon só paga centavos para autores. Aí quando o autor vira e fala, não, eu recebo bem na Amazon, as pessoas destroem aquela pessoa.
Sabe? Ah, mas você não é para... Ah, você escreve hot. Ah, você não sei o quê. Sabe? Desfazem dessa conquista da pessoa. Como se escrever algum tipo de livro fosse demérito para alguém. Ou uma coisa absurda. Mas, sabe? Sempre tem uma justificativa. A gente vive reclamando que não dá para viver de escrita. Só que sabe uma coisa que eu reparo, assim? Em todo mundo, se você quiser ser engenheira, Andressa, você trabalha com... Você faz... você trabalha com jornalismo? Se você quisesse ser jornalista, quando você começou? Primeiro, fala que quero ser jornalista. Você seria jornalista com 1 mês, Andressa? Com 6? Eu fiz faculdade de jornalismo, eu estudei 3 anos e meio. Para depois não aproveitar. Porque na minha faculdade de jornalismo, a única coisa que eu fiz foi aprender semiótica e olha lá. E um pouquinho de narrativa. O resto acabou. Então, assim, o cara quer ser engenheiro, ele vai estar construindo prédio em 1 mês? O cara que quer ser médico, ele vai estar fazendo cirurgia? Não vai! Você vai demorar anos! Anos! Para você começar a ter retorno com qualquer profissão que você queira ter. A não ser que seja um CLT. E mesmo assim, sabe? Se você for estudar para ser qualquer coisa na sua vida, se você for ser um cantor, se você for ser um jornalista, um médico, um engenheiro, qualquer profissão que você queira ter na sua vida, ela não vai acontecer em 1 mês, em 6 meses. Ah, gente que fala, vai para a área do TI. Ah, com 1 mês eu vou aprender a programar e vou estar trabalhando no Nubank? Não! Eu vou ter que estudar, anos aperfeiçoar, e a estrela está todo dia mudando, e agora tem inteligência artificial tomando o lugar dos outros. Então, assim, você vai ter que estudar anos para chegar. O escritor que publicou o primeiro livro na Amazon e quer ganhar dinheiro com esse primeiro livro. Eu fico desesperada, a pessoa está publicando que tem 6 meses e acha que vai receber 10 mil reais. Gente, por Deus, que mundo é esse? Tem gente que é tão assim fora da casinha que acha que vai receber adiantamento de 100 mil reais de editora no Brasil. A moça não é Stephen King, não? Que você pensa que você é? Tipo assim, você tá no Brasil, o adiantamento no Brasil é 4 mil reais. Na editora grande, ou dependendo se você for, né, aí você ganha mais. Se for assim, um best-seller, mas quando você tá começando, você vai receber 4 mil, 2 mil, 1.000. Meu filho, pelo amor de Deus. Sabe, eu fico desesperada com gente que tá publicando livro tem 3 meses. Ai, mas não tive retorno financeiro que eu falei, você abre uma loja de roupa hoje. Abre uma loja de roupa. Você vai ficar no prejuízo uns 2 anos. Mínimo. Você não vai começar a ganhar dinheiro ontem, não, meu filho. Quer ganhar dinheiro ontem? Vai, sei lá. Que dá dinheiro rápido, o Andressa? Vender pack de pezinho no OnlyFans? E olha, você ainda tem que ter uma divulgação. Senão, se eu tirar foto do meu pé e postar pra pagar uma grana pelo Swift, será que eu vendo? Não sei. Daqui a pouco eu faço. Mas você tá entendendo? Não tem como. Não tem como, gente. Aí o escritor, a pessoa tem... Ela realmente acha que ela vai construir uma carreira no mercado literário, uma carreira onde ela vai conseguir viver de escrita nas primeiras publicações, no primeiro livro. Publicar meu livro aqui, eu vou ser o Itamar Vieira Júnior. Filho. Sonha. Meu filho pensou em escrever o doutorado, tanto que ele estudou, tanto que, pelo amor de Deus, o caminho que ele teve que percorrer, querido. Então, eu acho que a gente precisa, essa é a principal dica pro escritor que eu tenho para dar. Bota seu pezinho no chão, amor. Você vai conseguir, é possível que você consiga viver de escrita. Eu realmente acredito que você consegue viver de escrita ou do mercado literário, ou que você consiga ter uma boa carreira, que você consiga ter visibilidade, que você consiga chegar em algum lugar.
É claro que não é fácil, depende muito de muitas questões, pode ser que você não consiga, acontece. Mas é possível que você consiga. É possível que você não seja só mais um autor que fica chorando porque ganhou centavos na Amazon todo mês. Você pode construir uma carreira no mercado literário, mas não com um mês. Não com 6 meses. Você não vai vender 100 mil livros em 6 meses, nem a Clara Alves vendeu. Isso não vai acontecer. Clara Alves publicou no Orkut desde 2000 e não sei quando. Sabe? Então, assim, gente, bota o seu pé no chão, respira fundo. Não acredita na promessa de que uma editora que você paga 10 mil reais para ela vai te inserir no mercado literário. Não vai te inserir no mercado literário. Não vai. Ah, não vai. Publique por conta própria. Pega o dinheiro que você investiria nessa editora, invista na qualidade do seu livro, em estudar, para o seu livro ser bom, estudar escrita criativa. A gente tem profissionais que ensinam escrita criativa extremamente gabaritados hoje. Estude escrita criativa, melhore seu livro, aperfeiçoe, treine, né? Vai escrevendo, escreva. Faça um bom marketing. Se você não quer ser influenciador, se você não quer ser criador de conteúdo, entenda quais estratégias você precisa fazer para conseguir fazer com que seu livro tenha visibilidade. Estude, aprenda e leve a carreira literária, a profissão de escritor com profissionalismo. Senão, você vai ser amador e você vai receber como um amador. Aí você vai receber centavo na Amazon mesmo. Não tem o que fazer. Aí você só vai ter prejuízo com o livro mesmo. E você não vai ter retorno financeiro com o livro por muito tempo. A não ser que, assim, aconteça alguma coisa, que você acerte muito no seu primeiro marketing, que o seu livro pegue uma onda comercial muito grande. Pode acontecer. Se você mergulhou ali e foi embora na crista da onda ali, ou que você escreva um gênero que realmente tem mais público, mas, meu amor, dificilmente, com 6 meses, você vai estar rico. Pelo amor de Deus, não vai acontecer. A não ser, se você escreve um romance erótico, hétero, padrão, aí a conversa é outra. Se for falar com você, é verdade. Você não está ganhando bem aí tem um trem errado. Você está fazendo um trem errado. Porque ali o público é muito... Não é porque o povo é problemático. Não. O público é muito grande. Tem muita leitora de romance erótico na Amazon. No Kindle Unlimited. Assim, é muita gente. Muita gente. Então, é um potencial de público muito grande. Que nenhum outro segmento tem. Esse é o único que tem esse potencial de público. Então, se você escreve esse gênero, aí você consegue ser mês, tá ganhando dinheiro sim, tá? Mas outros, dificilmente. Sendo bem sincero. Não tô dando aula aqui mesmo, então aí eu posso falar, vou meter uns loucos. Posso meter uns loucos pros outros. Ah, Maria, qual a melhor editora para publicar? Nenhuma, não publique numa editora. Não publique numa editora. Se tá começando, não publique numa editora. Talvez aqui vai sair no dia 16, eu posso dar um spoiler também para você, que eu tô fofocando. Eu sou... não foi anunciado ainda, tá? Não conta pra ninguém. O pessoal que tá escutando, talvez já tenha sido. Se não foi, me perdoe, Tati Machado. A Tati Machado me convidou para ser editora no Se Liga. Então, agora eu sou editora no Se Liga, editora associada no Se Liga Editorial. Gente, digo para vocês, eu não era antes, tá? Tem gente que acha que eu já era. Não era, agora eu sou. Uma coisa que eu digo para você, o que eu analiso primeiro no original, no book proposal do cara, é por que ele acha que eu tenho que publicar o livro. É a justificativa. Eu analiso por que ele acha que aquele livro encaixa na editora. Então, depois eu vou analisar o público que o cara já tem. Se você é totalmente desconhecido, eu não vou, é muito difícil eu te publicar. E aí, o Se Liga é uma história pequena. Imagina, Se Liga é uma história pequena, imagina uma história grande. Você precisa ter público. Sabe? Você precisa ter público. Então, você vai lá, lê um original que é bom. Você lê um original que é bom. Mas você olha o autor ainda está meio cru no mercado. Ainda não tem uma garantia ali. Não tem um público formado, ainda, sabe? Não está preparado para você investir nele.
Para você arriscar investir nele. Tem isso, né? O que você pega? O máximo que acontece, pelo menos dentro da minha avaliação, pode ser que outras pessoas sejam diferentes. Eu pego o nome desse autor e coloco na minha listinha, autores para acompanhar. Aí eu vou ficar de olho nesse cara. Em 3 meses, aí ele pode lançar alguma coisa e bem, pronto, ele tá na minha lista porque eu sei que ele já escreve bem. Eu sei que ele é bacana. Eu já tenho o meu Excel, minha filha. Autores para acompanhar. Já tenho, lá bonitinho. Às vezes eu dou. Ó, eu vou lá e sigo a pessoa. Se eu tô te seguindo, talvez eu esteja de olho em você. Mas é muito isso, tá? Eu sei que a editora da Galera Record, a Rafaela, ficou de olho em mim muito tempo. Muito tempo. Ó, muito, muito, muito tempo antes de me chamar para publicar lá. Então, faça a sua carreira, construa a sua carreira no mercado literário, lance seus livros, melhore a sua escrita, porque, cara, não adianta também você ser, pelo menos para mim, você ser muito bom, você ter um marketing espetacular e você vai olhar o livro não for legal, para mim, pelo menos, não cola. Então, melhore a sua escrita, trabalhe bem o seu livro e trabalhe também o seu marketing, trabalhe o seu nome, a sua comunidade de leitores. É assim que você vai chegar. Entendeu? É assim que você vai chegar. Não é se desesperando e querendo ter um livro físico e querendo ter um selo de uma editora que ninguém conhece na capa do seu livro. Tá? Não é publicando, ai, gente, numa plataforma que a cláusula de exclusividade dela é de 75 anos. Pelo amor de Deus. Você perde o seu livro. O Taylor Swift? Na Taylor Swift, não. Fica dando o livro do Seis na mão do Scooter Brown? Maluco! Sabe? Fujam dessas enrascadas. Confiem, mantenham o livro de vocês na mão de vocês. O direito na mão de vocês. Não ceda esse direito para qualquer um. Porque imagina se eu te chamo agora, a Andressa publicou um livro numa plataforma de exclusividade de 75 anos. Aí eu leio o livro da Andressa por algum motivo, gosto da Andressa, pergunto para ela, Andressa, seu livro tal tá liberado? Tá não, Maria, tá com 75 anos na plataforma, ganhei $100. Porra. Ou se for uma editora ruim, por exemplo, a Record teve que comprar os direitos do Se Liga. Ela não comprou os direitos de mim. O direito não era meu, era do Se Liga. A Record comprou o direito do Se Liga para publicar em uma cobra. Eu vendi para o Se Liga vendeu para a Record. Então não fui eu que recebi, foi, né, depois que eu vou receber. Então, assim, tecnicamente, quando a gente olha, mas o Se Liga vendeu. O Se Liga quis vender, teve abertura para vender. E se a editora não tiver abertura para vender? E se ela não quiser vender? Você perde a chance de ser publicado numa editora boa, na editora igual a Record, porque a sua editora não quis vender. E aí, você tá lascado, não pode fazer nada. Você não pode fazer nada. Você pode esperar o contrato acabar, se não for de 75 anos, aí você vai morrer. Você pode esperar o contrato, porque eu tô falando sério, tá? Tem umas plataformas que tem cláusula de exclusividade de 75. Eu falo, não é possível. A pessoa deve ter falado errado pra mim. Enfim, você pode esperar o contrato acabar, mas aí, amor, o mercado tá rodando. Você acha que aquela editora que te quis ano passado vai te querer hoje? Pode ser que não. Então, tentem manter o poder sobre o livro de vocês na mão de vocês. Não vendam os direitos dos livros de vocês para qualquer um. Isso é grave, isso é importante. Gente, se vocês não sabem o que aconteceu, vem o que aconteceu com a Taylor Swift. A mulher perdeu as músicas dela. Pelo amor de Deus. Não façam isso. A bichinha. Beleza que tá bilionária, você não tá. Mas assim, por favor, né, gente? E para você, qual é o ponto mais difícil, mais fácil de lidar com a publicação, com a carreira de escritora? O mais fácil, é mais fácil assim. Não é que é o mais gostoso, é o escrever o livro. Escrever o livro é a melhor coisa. Escrever é gostoso, escrever é divertido. Ai, aquele sentimento de conhecer os personagens. Escrever é uma delícia. Para mim, a parte mais difícil, pessoalmente, é lidar
com lidar com essa exposição. Vamos colocar assim. O que eu quero dizer com isso? Basicamente, como eu digo isso? O que acontece? Quando você publica seu livro, vende seu produto, se coloca na internet, aparece em eventos, né? Aparece em podcasts, lives, você acaba perdendo um pouco aquela coisa do pessoa privada. Você pode ser que não vire uma pessoa, uma empresa, mas você vira meio que uma pessoa pública. Querendo ou não. Você vira. Você pode não ser uma atriz da Globo, mas a partir do momento que você tá dando a sua cara para vender o livro, que você tá gravando um TikTok engraçado para vender o seu livro, e você se coloca na internet de forma, eu sou um escritor, eu sou um artista, eu sou um autor, eu sou um artista, você perde um pouco aquela coisa da pessoa privada. Você ganha um pouco, pode ser não igual uma atriz da Globo, mas você ganha um pouco isso de pessoa pública. Quando você é uma pessoa pública, os seus direitos, aprendi isso com a senhorita Bira também, os seus direitos não são os mesmos de uma pessoa privada. A exposição que você precisa se colocar para vender os seus livros te traz também coisas, uma desproteção. Você, quando você é privado, uma pessoa privada, no seu âmbito de pessoa privada, você tem direitos. A gente tem direito quanto cidadão. Nós temos vários direitos. Mas a partir do momento que a gente se coloca como pessoa pública, essa exposição que a gente se coloca, a gente meio que perde um pouco. Não é que a gente perde esse direito, mas as pessoas passam a agir como se a gente fosse uma pessoa famosa. E aí, quando você tem pessoas que agem com você como se você fosse uma pessoa famosa, você vai receber hate, você vai receber pessoas falando da sua vida, de você, do seu corpo, do que você escreve, de quem você é, sem nunca terem te visto na frente dela, sem nunca ter escutado um áudio de 2 minutos que você mandou no TikTok não, no WhatsApp. As pessoas acham que podem falar sobre a sua vida, sobre a sua ética, sobre quem você é como pessoa, julgar quem você é, atribuir a você características. Tem gente que atribui a você até crimes. Porque você está ali se expondo, de alguma maneira. E por mais que você tente se proteger disso, o fato de você publicar um livro já faz com que você perca um pouco isso. Porque a partir do momento que você publica um livro, alguém compra, leu, e às vezes não gostou, ela pode falar. Ela tem o direito de falar. Muita gente não fala só sobre o livro, vai falar sobre quem escreveu. Vai falar sobre você. Vai falar sobre a sua ética, sobre quem você é, sem te conhecer, com base no seu livro, ou com base no seu perfil na rede social, com base em algo que você disse no Twitter, em um vídeo que você gravou pro TikTok. Sabe? Aquele vídeo de 30 segundos que você gravou, gente que com base naquilo ali vai criar um perfil sobre quem você é e vai criar uma crença de que você é aquela pessoa que ela imaginou. E com base nisso, você vai receber um monte de hate, comentários ridículos, gente querendo te expor por algo que não faz nem sentido. Você vai receber muito. Você vai receber amor pra caramba, mas você vai receber muito ódio também. Então, essa, pra mim, é a parte difícil de ser uma escritora que vai ganhando, e se Deus quiser ganharem muito mais visibilidade. Porque a visibilidade, quando você é uma pessoa de minoria, principalmente quando você é uma pessoa de minoria que não segue certos padrões estéticos, pior ainda para quem é negro, pior ainda para quem é gordo, mas até se você não segue o padrão, se você não segue um padrão, se você não é uma menina feminina ou um menino masculino, sabe? Você sofre. Porque quando você se coloca nesse lugar de visibilidade, o ataque vem de pessoas parecidas com você. De pessoas que gostariam de estar no lugar que você está. De pessoas que acreditam que se você cai desse lugar, elas vão entrar. Elas não vão. Então, você precisa aprender a lidar com ódio de gente que você eticamente não tem como não
odiar de volta. Eu não consigo odiar de volta as pessoas que se parecem comigo, mesmo elas tendo me ferido. Porque eu sei que elas fazem porque elas estão magoadas, então elas estão machucadas. A gente tem essa mania de refletir o ódio que a gente tem por nós mesmos, que a sociedade fez que a gente tivesse por nós mesmos, no outro em quem é parecido com a gente. Tava vendo no TikTok, atrás do nada, referência de TikTok. Era uma gravação do podcast, a pessoa falava, mulher não vota em mulher. Eu acho que não era a Érica, não, era... Oh, meu Deus, como é que é o nome daquela deputada maravilhosa? Ai, meu Deus. Hilton. Érica Hilton, como é o nome dela? É Érica Hilton, é isso mesmo, não tava louca, não. Se eu não me engano, foi ela. Falava isso, mulheres não votam em mulheres. Não era ela que falou, não, eu vi outra coisa dela. Mas alguém falou isso, eu não lembro quem é. Mulheres não votam em mulheres. Se você olha pro... Nós temos um país que a maioria é mulher. Se você olha para a Câmara, a maioria mais esmagadora é homens. Negros não votam em negros. Nós temos uma população, mas que a população é preta ou parda dentro, né, do IBGE, que o IBGE coloca. Estou fazendo igual o Jabuti. O Jabuti está colocando, eu não vou discordar. O IBGE está colocando, eu não vou discordar. Dentro do IBGE. Mais de 50% da população, mas a maioria ela é branca. Então, assim, a maioria da população é pobre, mas quem está lá é um bando de ruralista, é um bando de gente rica. E a boa parte da população é a população LGBT. Não, foi a Léo Áquila. Léo Áquila que falou, se eu não me engano. Isso. Então, quando a população LGBT é muito forte, mas a gente não tem representatividade forte LGBT em lugar nenhum. Representação numa Câmara. Por quê? Gente LGBT não vota em gente LGBT. A gente faz muito isso. Não estou generalizando, tipo assim, dizendo que você não vota. Eu, pessoal, voto em LGBT, por exemplo. Estou dizendo assim. Mas no geral, gente, na generalização bem pouca que eu estou fazendo aqui. Quando a gente vê, se a gente não está atento, quando a gente percebe, a gente não está lendo LGBTs. A gente não está apoiando LGBTs. Boa parte da população ainda vai preferir ler uma história de uma pessoa hétero falando sobre LGBTs. Uma pessoa branca falando sobre pessoas negras. Pessoa negra pode falar o que for. Se uma pessoa branca falar a mesma coisa, as pessoas escutam. As pessoas escutam. A Thaís Araújo pode falar o que for, mas se a Giovana Eubank falar, as pessoas vão escutar mais. Entendeu? A pessoa LGBT pode falar, pode escrever o que for, mas se uma pessoa que não é LGBT falar e escrever, ela vira ícone. Ela vira um ícone LGBT. A Xuxa é um ícone LGBT. Nada contra, é um ícone pra mim também. Mas entende o que eu tô dizendo? Enquanto pessoas LGBT não conseguem ser ícones delas mesmas. A gente não enxerga como ícone. A gente tem como ícone, o ícone é a Taylor Swift. As más línguas dizem que ela beija mulheres, mas não se sabe. Você tem como ícone uma diva pop mulher que não é LGBT, em boa parte das vezes, mas pessoas LGBT você não tem como ícones. Aí você surge uma Pablo Vittar, surge uma Anitta, surge uma Glória Groove, e a gente bate. A gente bate. Entendeu? A gente fala mal, a gente coloca uma contra a outra. Por quê? É algo assim que a gente tem que observar. Então, quando eu falo, para mim, a grande dificuldade em ser a melhor coisa da minha carreira é ser uma autora LGBT, de livros LGBT. E a pior coisa da minha carreira é ser uma autora de livros LGBT. A melhor coisa da minha carreira é ter essa cara, essa aparência, escrever sobre gente com essa cara e essa aparência. Gente não binária, gente desfém, gente que quebra padrão de gênero. Melhor coisa pra mim é isso. De gente, mulher que é uma mulher, não binária que é uma mulher, etc. Sáficas. Melhor coisa pra mim é isso. Mas a pior coisa pra mim é isso. É a pior coisa. Porque é aí que as pessoas batem. Entendeu? E aí quando eu conquisto o espaço, dizem que eu não mereço. Entendeu? Quando pessoas como eu conquistam espaço, não mereceu. Ah, por que aquela pessoa chegou lá?
Então, a gente tem que... É muito difícil. Eu gostaria muito, sinceramente, se eu pudesse escolher nascer, assim, em outra vida, eu nasceria um homem branco cisgênero. Eu ia ter uma cabeça muito de... Eu ia ser bem cagada das ideias, né? Eu acho que ia ser um esquerdomacho. Não, é melhor não. Vou continuar nascendo assim mesmo. Mas se eu fosse, eu não precisava passar pelas coisas que eu passo. Entendeu? Eu poderia estar escrevendo só fantasia. Eu poderia estar escrevendo fantasia. Pensa aqui comigo. Eu poderia estar escrevendo ficção científica e sendo um ícone. E ganhando prêmio por estar escrevendo ficção científica. Poderia falar de LGBTs. Podia fazer um X-Men LGBT. Como metáfora de pessoas LGBT. Eu ia ganhar, eu ia aparecer em vários filmes. Eu ia ser o Stan Lee. Mas eu não sou. E aí o que acontece? Eu apanho cá embaixo. Porque eu não sou um homem branco, cisgênero. Branco já sou, né? Mas também, homem mais ou menos. Mas cisgênero eu vou ficar devendo. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem esse problema, sabe? A gente ainda tem esse problema. De que se eu fosse um homem branco cisgênero, eu poderia fazer o que eu quisesse. Eu poderia escrever o livro que eu quisesse. Eu não precisaria me preocupar do mercado achar que eu sou lixado. Do mercado achar que eu só converso com o público. De ser convidada para falar só sobre uma coisa que sempre foi, literatura LGBT. Que eu chego até a cansar. Não, eu ia ser chamada para falar de fantasia, de Star Wars, de Star Trek. Eu ia ser chamada para falar de qualquer coisa. Repare bem. Está mudando agora. Mas repara bem. Então, o grande desafio que eu enfrento, que o escritor vai enfrentar, se ele não for homem branco cisgênero, é esse. O que ele é a grande beleza, é o que faz o livro dele ser diferenciado. É o que diferencia ele do ChatGPT. É o que ele é, mas o que ele é também aquilo que vai causar mais dor nele. A partir do momento que ele precisa vender os livros dele. Entendeu? É isso. Desanimei todo mundo agora, né? Você tinha comentado lá atrás, né, que os livros que mais vendem na Amazon é hot, gênero hot, e tem muita gente que acaba caindo nisso porque quer vender mais e acaba falando, vou escrever hot para vender. E tem muita gente que não, que só quer escrever sobre o que gosta, sobre o que quer. Como você enxerga isso? Entre escrever para vender e escrever porque realmente gosta. Eu acho o seguinte, primeiramente, assim, não tenho nada contra você escrever para vender, inclusive apoio. A gente tem que comer, a gente tem que pagar nossas contas. Só que eu vou ser bem sincero, eu falo para você de coração. Se você quer escrever, olha pra minha cara. Eu já tentei, tá? Não vou dizer que eu não tentei, não. Se eu, Maria, tento escrever um romance hétero, padrão, acontece comigo igual acontece com o vampiro quando sai no sol. Eu brilho? Não. Eu viro pó. Eu morro, gente. Acontece um trem, eu não consigo, eu travo aqui, ó. Parece que tem uma maldição. Não dá. Eu sou muito assim, eu penso muito o seguinte. Para você escrever sobre algo, você precisa pelo menos gostar daquilo. Se você escrever romance, você tem que gostar de romance. Se você escrever tragédia, livro de trás, você tem que gostar. Se você escrever um livro erótico, você tem que gostar de livro erótico, pelo menos de erotismo. Pelo menos quer trazer algo diferente para esse universo. Então, se você quer escrever livros hot, livros eróticos, para ganhar dinheiro, escreva com base no que você gosta. Você gosta de novela mexicana? Então escreva uma novela mexicana erótica. Entendeu? Não tenta fazer o que você acha que vende especificamente. Tenta encontrar o que você gosta que você pode fazer dentro daquele gênero. Estou dando uma dica para você que quer escrever ganhar dinheiro. Não tenho nada contra. Mas tem uma questão que eu gostaria de levantar aqui com vocês, gente. Se eu, Maria, meus livros, beleza, tem uns mais 18, mas também não é um romance erótico. Não é. Meus livros LGBT conseguiram excelentes resultados na Amazon. Meus livros independentes LGBT, meus clichês, conseguiram excelente resultado na Amazon. Não tem hot. Passa longe de ter os clichês, por exemplo. Eu
consegui excelentes resultados, consegui fazer meu nome, consegui entrar numa editora igual a Galera Record, escrevendo aquilo que eu acredito, aquilo que eu gosto. Até quando eu fui escrever cenas mais 18, eu escrevi porque eu quis escrever, porque eu gostei de escrever. Eu peguei gosto de escrever Getrem, é muito divertido. É muito divertido. Eu vou contar um pra você. Gente, é muito divertido. Eu tinha um monte de tabus e de traumas na minha cabeça. Não escrevia, mas, gente, é muito gostoso. Do nada, né? Só pra contar pra vocês. É muito louco. Você pode dar umas viajadas. É muito, muito bom. Inclusive, eu tô querendo escrever um outro. Mas eu não tenho que. Como é que vocês vão ter erótico? Emma Cobra é mais 12. Como é que eu não tenho como? Entendeu? Então eu tenho que dar uma segurada. Mas é muito bom. Enfim, voltando aqui. Então eu acho que você pode ser como. E outra coisa que eu queria falar é o seguinte. Você pode escrever um livro erótico, meu amor, hot, padrão, e flopar. Por quê? Deixa eu contar um segredo pra vocês aqui. Pra vocês. Chega aqui perto de mim pra eu te contar um segredo. Sabe quando você abre na Amazon assim? Você abre lá o ranking. Você vê aquele monte de autora de hot? Que tá lá no topo. Você fala, é só porque escreve hot. Amor! Essas mulheres, entra no perfil delas no Instagram. Essas mulheres têm newsletter, comunidade. Essas mulheres têm site, tem os caras, tem podcast, tem vídeo e TikTok, faz TikTok, faz Reels e posta, e tem estratégia. Tem umas que contrataram assessoria, tem umas que criaram assessorias literárias. Então, assim, elas fazem um trabalho absurdo, investimento. Gente, esses dias eu vi que tem escritora de hot que até música manda fazer. Música original pro livro. Eu não tô mentindo. Música original. Eu fiquei assim, meu cu caiu da bunda. Eu falei, gente, essas mulheres estão a anos-luz de nós. Elas mandam fazer música para fazer book trailer pro livro delas. Vocês têm noção? E você aí, achando que basta escrever o livro e jogar na Amazon com a capa de um homem sem camisa. Amor, não vai acontecer. Se você quer ter visibilidade em qualquer segmento, você precisa de uma estratégia de marketing bem elaborada. Aí, se você tem um esforço, se eu, Maria, tenho uma boa estratégia de marketing bem elaborada, eu consigo chegar até aqui com meus livros LGBT. Eu consigo chegar até aqui com meus livros de ficção científica. Até aqui com meus livros de LGBT que não são ficção científica. Se eu escrever esse romance erótico, eu consegui chegar até aqui. Questão financeira, tá, galera, que tá só escutando? Ó, tô batendo um dedinho no outro, questão financeira. Eu conseguiria chegar até, vamos colocar aqui para quem tá só escutando, 20%. Ficção científica, 10%. LGBT contemporâneo, 30%. Se eu escrever esse romance erótico, principalmente hétero, 100%. Entenderam? Então, se eu ganho R$100 com ficção científica, eu ganho 300 com um romance LGBT normal é ótimo, romance LGBT contemporâneo, e eu ganho R$1.000 com um erótico. Padrão, tá, gente? Pra vocês terem uma noção. Então, o potencial de ganhar dinheiro e de vender ela é maior porque o público é bem maior. Mas o esforço, ele vai ter que ser feito. E elas estão, assim, há anos-luz. Se você quer ter uma boa estratégia de marketing, você não tem como pagar um curso, você não tem como ficar o dia inteiro vendo aula gratuita na internet. Acompanhe uma dessas autoras de hot que estão no top da Amazon, no top geral da Amazon. Acompanhe essas mulheres e vê o que elas estão fazendo. Tá? Se você acha que você vai conseguir chegar onde elas chegaram só escrevendo um livro hot porque é isso que vende, vou te contar, seu livro vai flopar lá igual eu já vi vários flopando, que eu olho e falo, gente. Ai, Brasil. Então fica a dica. Quer que o seu livro seja lido? Não é só o livro que você vai escrever. É como você vai divulgar o seu livro. Fatos. É como você vai divulgar o seu livro. E quanto você vai investir nessa divulgação. Seja de tempo, seja de dinheiro. Você vai ter que investir. Senão, amor, o livro hot vai flopar sem divulgação. O livro LGBT vai flopar sem divulgação. O livro sáfico vai flopar sem divulgação. Vai flopar sem divulgação. Qualquer livro flopa sem marketing.
Acabou. E pronto. E pensando numa pessoa que está começando a entrar no meio das publicações, o que você diria que é crucial que ela precisa entender antes de publicar, agora no comecinho, e o que ela pode ir aprendendo conforme o tempo for passando, conforme ela for vendo na prática? E que dicas de cursos você daria para a pessoa ir procurando para fazer, assim, logo no início? Quais cursos são mais importantes e os cursos são menos importantes que ela pode deixar para depois? Olha, o marketing, né? O marketing me diria para falar o meu curso, mas você tem que ser honesta, que tem que ser sincera com vocês. Embora, por exemplo, o meu método, ele tenha um módulo, ele é completo. Ele tem um módulo de escrita que vai desde a ideia do livro, ele te ajuda a escrever um livro, ele é bem básico. Ele é bem básico, ele te ajuda a escrever um livro do começo. Se fosse só esse módulo de escrita, ele seria um excelente curso inicial. Inclusive, até uma boa aí, né? Para eu lançar um pocket. Mas eu recomendaria para você que está começando a escrever, escrita primeiro. Escrita primeiro sempre. Sem livro não tem marketing. Foca no livro. Foca em terminar o seu livro. Você tem dificuldade com produtividade? Aprende sobre produtividade. Mas aprende sobre estruturas de livro. Aprende sobre narrativa. Aprenda a escrever o seu livro e participe de lugares onde você consegue escrever o seu livro. A gente tem hoje no mercado, a melhor para mim, assim, que é o que eu conheço, que eu já fiz curso com ela, é a Cláudia Lemes. Ela tem o Bold, que é um curso completo de escrita, narratologia, tem autoedição, tem parte de divulgação também, mas é bem focado na escrita completa. A Cláudia é absurda, uma professora absurda, uma escritora espetacular, constrói um personagem que não tem lógica o personagem que ela constrói. A maneira como ela descreve é absurda. Nossa, ela é incrível. Aprender com a Cláudia Lemos é a melhor coisa que você pode fazer para a sua escrita hoje. Então, eu recomendo o Bold da Cláudia. Mas o Bold, às vezes, né, pode ser um precinho aí. É assim, eu investiria dinheiro no Bold tranquilamente. Mas se você tem uma questãozinha ali financeira, tem a Academia de Escritores da Carol. Tem aula, se eu não me engano, toda semana ou quinzenalmente, agora me falou a memória, mas está sempre tendo aula. Carol sempre traz conteúdos, né? E a Academia de Escritores é uma assinatura mensal, se não me engano, de R$30. Então já é mais em conta, né? Às vezes é melhor você pagar R$30 por mês do que você pagar um preço cheio ali, né? De um curso, que às vezes você não tem um limite no cartão. Então, tem a Academia da Carol, que tem exercício de escrita, pode te ajudar muito quem está começando, sabe? Eu acho que pode ajudar quem está começando. E a Cláudia, até para escritor mais avançado, a Cláudia, o Bold dela. Você quer mesmo aprender? Você quer aprender a ser um escritor foda? Aí você faz o curso da Cláudia, que você... A mãe é foda. É finalista do Jabuti ano passado, semifinalista, né? Do Jabuti ano passado. Tem outros, né, que eu gostaria de conhecer melhor, mas eu indicaria esses. Mas, agora, se você quer focar na parte de marketing, eu vou indicar o meu curso, óbvio, não sou boba. Você quer focar na parte mais completa, você quer uma estratégia para sua divulgação, assim, para o marketing do seu livro completa, eu recomendo o Método Saindo do Flop, que é o meu curso completo. Ele tem a parte de escrita, o módulo de escrita, e ele tem os módulos de divulgação, de pós-lançamento, de lançamento. Ele é bem completo para quem quer lançar um livro. E é o método que eu uso na minha carreira. Tá, gente? Só para contextualizar. Lembra que eu falei no começo? Tem estilos diferentes de escritas. O que eu uso é o método, que eu acho que ele é bem básico. Se você quer ter uma estrutura de carreira, eu acho ele muito bom, bem completo. Se você quer focar na parte de redes sociais, eu tô lançando, né, agora, eu não sei se vai ter vaga no dia 16, mas se não tem agora, vai ter. Eu tô lançando o meu de Instagram e TikTok para escritores, que é focado
Não é focado em, vou fazer um vídeo viral, não. Não é focado em, quero virar criador de conteúdo influenciador. Não, é voltado na estratégia de comunicação. Em como você usa aquela ferramenta para determinar a sua identidade como escritor. Sabe, eu tenho uma identidade como escritora de livros LGBT. Eu tenho essa identidade, percebe? Eu tenho. Se você perguntar quem é Maria Freitas, vocês vão falar escritora de livros LGBT, escritora bissexual. Eu tenho uma identidade. E como você usa a rede social para você determinar e você fixar essa identidade na mente das pessoas. Que é mais do que te ensinar a ter um vídeo viral para você irritar e um hit no meio de vários outros hits. É como você montar uma estrutura no Instagram, especialmente no Instagram, mas também no TikTok, para que você consiga atrair seguidores e transformar esses seguidores que você está atraindo em leitores. Também tem isso, né? Não tô nem aí se você vai ter seguidor, o importante é você ter leitor. Mas se você quer focar na parte de rede social, eu recomendo essa parte do TikTok, Instagram e TikTok. O método Saindo do Flop, ele não é focado em rede social especificamente. Ele é focado em estratégia de marketing para a construção de uma comunidade de leitores. Os dois meio que eles podem se complementar, sabe? Mas dentro do método sempre tem de bônus o Instagram e TikTok. Então também tem detalhe. Só que o método ele não fica aberto sempre e eu devo lançar a turma dele só em agosto. Então assim, lascou-se, né? Quem tá querendo agora. Mas eu dou aula de marketing toda quarta-feira de graça no YouTube. Que pode ajudar. Ah, mas eu sou pobre, não tenho R$1. Beleza, então quarta-feira estou batendo ponto, 3 horas da tarde, no YouTube. Apareça lá que você vai aprender muita coisa. É isso. Fiz meu merchan. Sou boba? Nada. E você falou dos cursos, mas quem está começando, o que é importante saber antes de publicar e o que a pessoa pode ir aprendendo na prática? O importante de saber antes de publicar o livro é o que você quer. O que você quer? Ah, Maria, eu quero construir uma base de leitores. Beleza. Você vai ter uma estratégia para isso. Ah, Maria, eu quero chamar a atenção de editoras. A estratégia é outra. Rápido. Quero chamar a atenção de editoras rápido. Estratégia é outra. Você precisa saber o que você quer. E você precisa respirar fundo e pensar a longo prazo. Não pensa no agora, não pensa no mês que vem, não pensa em ganhar dinheiro no mês que vem, como eu falei. Pensa no agora. O que você precisa saber? Você precisa saber o que você quer. A partir do momento que você sabe o que você quer, aí você sabe qual a plataforma, onde publicar, como publicar, o que publicar. Mas primeiro você tem que saber o que você quer. Muito escritor não sabe o que quer. Eu quero lançar esse livro. Mas beleza, você quer o que é esse livro? Qual é o seu objetivo com esse livro? Pensa no seu objetivo com aquele livro. Que aí isso vai te trazer outra cabeça. O que você pode ir aprendendo no processo. Porque assim, eu não acho que a pessoa tem que saber tudo antes de publicar, não. Você vai aprendendo no processo, sabe o que você vai aprendendo no processo? Você vai aprender a escrever melhor. Você vai aprender a divulgar melhor no processo. Você pode achar que você sabe tudo. É só aplicando, testando, lançando o livro, ganhando feedback. É só assim que você vai evoluir. Então, sinceramente, o que eu recomendo para uma pessoa que está começando é o seguinte: termine seu livro, revise seu livro, publique seu livro na Amazon. Divulgue esse livro o melhor que você puder. E veja o seu resultado. A partir desse resultado, aí sim, você olha com mais profundidade por que você quer. Aí você estuda, você aprende. Por exemplo, recebi uma resenha, não aconteceu, né? Tô um exemplo. Você foi lá, publicou seu livro e recebeu uma resenha de que seus personagens não estão bem desenvolvidos. Você já sabe uma coisa. Você já sabe que você vai ter que estudar melhor a construção de personagem. Entendeu? Então, esse processo de publicar o livro é quase experimental. Eu acho que todo escritor ele precisa publicar um livro experimental. Antes. Sabe? Pelo amor de Deus, gente. Tenta publicar o melhor que vocês conseguirem, tá? E também pode ser que esse livro seja um livro ruim demais e acabe com a sua vida. Tentem publicar um livro bom, um livro que vocês acreditam. Mas eu publicaria um livro experimental, sabe? Hoje pensando assim, o que eu faria? Escreveria, óbvio, revisaria, publicaria e tentaria divulgar da melhor maneira possível dentro dos meus conhecimentos. E aí, a partir disso, eu ia vendo
você vai vendo quais são as deficiências que você tem ali dentro da sua escrita, no que você não é bom, na divulgação, o que falhou, o que não deu resultado, o que deu resultado. Eu acho que eu faria isso. E tudo você aprende no processo, viu, Andressa? Porque se você for esperar saber tudo para você publicar o seu livro, você nunca vai publicar o seu livro. Só te conto isso. Você já publica, meu livro não tá, não tá bom, não tá bom. Aí você revisa, não tá bom. Aí você revisa de novo, não tá bom. Amor, pega esse livro e publica. Às vezes, toda vez que eu edito eu mudo alguma coisa. Toda vez que você editar, você vai mudar alguma coisa mesmo, meu filho. Eu leio meus livros físicos aqui publicados, eu olho e falo, nossa senhora, quero editar isso daqui. Pelo amor de Deus, publica esse livro. Sabe? Basicamente isso. Depois você vai arrepender mesmo. Você vai arrepender, eu arrependi. Todo mundo arrepende, querido. Então, assim, só faz.